som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o deputado do LIVRE, Paulo Moacho. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Lembra-se da última vez que cá esteve? Já foi há 2 anos. O tempo Já passou. foi há 2 anos? Uau, ok. Dois Sim. anos. Mas lembro-me bem. Lembra-se quantos pontos fez? Não me lembro bem. 16. 16? Ok. É hoje que vamos aos tentar 25. melhorar. Antes, onde é que estava no Eclipse 2026? Eu estava em Lisboa. Estava em Lisboa, Viu? no Mirador, a ver o Muito bem. eclipse. Sei, agora vamos começar a fazer esta. Mas esta não conta. Esta não conta, esta não dá pontos. Vamos a isto? Vamos lá. a isso. No processo penal português, existem várias medidas de coação que um juiz pode aplicar a um arguido antes de ser julgado. Qual é a medida de coação mais grave e excepcional de todas? Mais grave, prisão perpétua. Prisão preventiva, peço desculpa. A perpétua será A depois de perpétua ser julgado, tinha que ser provavelmente. condenado. Já estava a Preventiva, pensar em revisões da Constituição e outros temas que andam por aí. Para onde é que lhe Exatamente. passou de facto a cabeça? 5 pontos. Mas como é que se explica aos portugueses que alguém suspeito de dar um tiro em plena luz do dia no centro da capital sai em liberdade? Carlos Moedas diz que é inaceitável por parte da Justiça e que prejudica a imagem de Portugal. Concorda, Paulo Moacho? Assim, eu acho que nós precisamos também de fazer alguma pedagogia e acho que os responsáveis políticos, a começar pelo Presidente da Câmara de Lisboa, têm que fazer também essa pedagogia. Prisão preventiva não significa que alguém já foi condenado ou que no fundo já se apurou as responsabilidades, seja de quem for. Significa simplesmente que, em determinadas circunstâncias, o juiz entende que aquela pessoa há um risco de voltar a cometer algum crime ou de poder fugir. E em situações em que o juiz entende que não existe esse risco, a pessoa não deve ficar presa. Até porque depois, se nós prendermos alguém e se depois se vier a descobrir que afinal aquela pessoa, ou não se conseguir provar que aquela pessoa cometeu aquele crime, o Estado vai ter que indemnizar aquela pessoa, porque teve aquela pessoa presa durante algum tempo, seja o tempo que for, e que depois não conseguiu o próprio Estado provar essa responsabilidade. É claro que nestas circunstâncias é complicado explicar às pessoas como é que se apanha alguém quase em flagrante delito e no fundo não se prende logo essa pessoa. Mas a regra é que não se deve prender ninguém sem um juiz decretar e no fundo decretar uma pena e decretar a responsabilidade. Claro que também se espera que esse julgamento seja o mais rápido possível, principalmente se foi alguém apanhado em flagrante delito e portanto há poucas dúvidas sobre a responsabilidade. Agora, não é a mesma coisa. Eu há pouco enganei-me, mas não é efetivamente a mesma coisa uma prisão preventiva ou uma pena efetiva de prisão de alguém que já foi condenado. E acho que tem que se explicar isso às pessoas que não é a mesma coisa. E prejudica a imagem de Portugal, isto que aconteceu? É claro que, quer dizer, um crime cometido na baixa de uma cidade prejudica sempre a imagem de Portugal. Isso não há dúvidas que não é positivo. Agora, acho que crimes existem em todas as cidades do mundo. E acho que, aliás, a pessoa que foi prontamente apanhada e, portanto, será, também espero, rapidamente condenada. É um problema de segurança? A sua pena. Eu não sei se é um problema de segurança. Eu acho que, quer dizer, eu ainda me lembro quando Lisboa, a Baixa, a partir das 9 da noite, estava completamente vazia. Aliás, das poucas vezes que eu fui assaltado foi em plena Rua Augusta. Já foi assaltado. Em plena Rua Augusta, já há muitos anos, mas em plena Rua Augusta às 9h30 da noite. E, portanto, ainda me lembro de como era a cidade há uns anos. Portanto, estamos muito melhor do que já estivemos. Claro que isso não significa que não haja crimes. Claro que há crimes e vai continuar a haver. Temos é que ter um mecanismo eficaz para combater essa criminalidade. Paulo Moacho, vamos continuar na administração interna. Agora, para lhe perguntarmos em que mês Luís Neves tomou posse como ministro? Em que mês? Uau! Isto o tempo vai passando de uma maneira um bocadinho esquisita. Se fosse o ano era muito fácil. Então, ele tomou posse... Foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Foi este ano. Foi este ano. Março, talvez. Março, abril, talvez. Fevereiro, talvez, não sei. Então em que é que fica? Disse 3? Sim, Terá sido mais ou menos por aí, eu penso. Sim, foi mais ou menos por aí. exatamente. É por aí mesmo. Aliás, Então, E acertou, já disse. Já acertou. Abril. Não? Março. Um dos outros. Fevereiro. Fevereiro. Assim vamos sempre acertar. Não, estava lá. Foi mais ou menos assim. Foi. E não tem tido descanso por problemas, não no exercício do cargo, mas a outro nível, quer na Que, aliás, liderança foi da muito Judiciária. Aliás, foi muito elogiado pelo LIVRE. Tem condições para continuar no cargo depois de tudo aquilo que se está a saber sobre a forma como Luís Neves agiu enquanto diretor nacional da PJ? Eu acho que
acho que há muitas dúvidas sobre, no fundo, a forma como o Luís Neves agiu, não só a nível pessoal, como também nos cargos que exerceu, nomeadamente como Diretor Nacional da PJ. Eu acho que neste momento o mais sensato é aguardar pela tal auditoria que vai ser feita e, no fundo, termos dados para perceber efetivamente o que é que foi feito e o que é que não foi feito. Porque há várias dúvidas que se levantam, porque é que a própria PJ não tem orçamento e não tem meios para guardar o tal atrelado e guardar outro tipo de meios. Porque é que isso acontece? Porque é que existe essa informalidade na forma como se gera a própria PJ? Portanto, fez bem a Ministra da Justiça em decidir avançar com uma auditoria. Eu acho que fez bem, apesar de poder também ser visto como, no fundo, um expediente para tentar calar as críticas da oposição. Eu acho que fez bem, porque acho que não devem restar dúvidas sobre, no fundo, a forma como essa gestão foi feita e, no fundo, se houve alguma barreira legal que tenha sido ultrapassada. Eu percebo até certo ponto que às vezes a burocracia é tanta que pode haver quem queira, em nome da eficiência, passar por cima de algumas regras. Agora, acho que essa nunca deve ser a solução. Acho que se as regras são excessivas, devemos, se calhar, voltar a olhar para elas e se calhar perceber que se deve dar mais autonomia a quem faz a gestão das entidades públicas para poder fazer essa gestão com maior flexibilidade. O que nunca pode acontecer é entregar meios de prova privados para os guardarem. Isso não me parece que faça sentido. A Comissão Parlamentar de Inquérito que o Chega está a propor, e em princípio vai avançar com ela, também é um bom mecanismo para se apurar eventualmente responsabilidades políticas? Tenho algumas dúvidas que faça sentido, para ser honesto. Eu acho que nós temos visto nos últimos anos, todos os meses há uma comissão parlamentar de inquérito nova. Na legislatura anterior tivemos comissões parlamentares de inquérito que nunca arrancaram e depois também nunca ninguém teve interesse em voltar a pegar nelas. São temas que são muito importantes, mas depois perdem completamente a relevância pública, principalmente quando há matérias que também estão a ser investigadas pelo Ministério Público ou de alguma forma criminalmente, que depois impedem qualquer tipo de descoberta por parte das comissões parlamentares de inquérito. Eu acho que é um mecanismo que está a ser um bocadinho usado em excesso, talvez, banalizado e abandalhado, se quiserem, tudo em prol de ir atrás de mais algum título de jornal, mais algum anúncio para se fazer, mais alguma coisa para se, no fundo, ocupar o espaço mediático, e depois nós vemos que o produto daquilo que sai das comissões parlamentares de inquérito tem sido muito pouco. Mas é legítima a preocupação do Chega com a gestão da Judiciária? É legítima a preocupação do Chega e todo o país e todos os partidos. Acho que não houve nenhum partido do Chega que não dissesse... É quem anuncia. Sim, é legítimo. É claro que é legítima essa preocupação, ainda que eu acho que as razões pelas quais o Chega tem essa preocupação não são propriamente as razões legítimas de haver preocupação, não é? Sobretudo porque encaram em Luís Neves um adversário político que é preciso derrubar. E, na verdade, quando nós olhamos para aquilo que tem sido o trabalho de Luís Neves no cargo até ao momento, eu acho que não há, quer dizer, comparando com anteriores responsáveis da pasta, estamos muito melhor neste momento do que estávamos há uns meses atrás com as ministras anteriores. Ou seja, Luís Neves é um bom ministro? Eu acho que até ao momento tem mostrado que é um bom ministro da administração interna. Claro que a sua autoridade e a sua capacidade de ser um bom ministro pode ser posta em causa por essas, enfim, pelas questões pessoais e pela forma como geriu a Polícia Judiciária. Isso é óbvio e não defendo de todo que se mantenha um ministro em funções, apesar de todas essas questões. Mas eu acho que é indiscutível que tem sido uma ministra até ao momento. Muito bem, Paulo Mocho, vamos avançar para a terceira questão, que é esta: em que cidade da Beira Interior nasceu António José Seguro? António José Seguro, eu penso que foi Penamacor. Certíssimo, Penamacor. O Presidente está em exercício há 5 meses. Foi logo a seguir Exatamente. Foi em março. Está a corresponder à expectativa do eleitorado que o elegeu, no qual se inclui certamente o eleitorado do LIVRE?
Eu acho que, ou seja, do meu ponto de vista pessoal, está a corresponder às expectativas daquilo que eu esperava de António José Seguro e até está a superar essas expectativas. Acho que Eram baixinhas, tem então? mostrado que tem sempre expectativas muito baixas relativamente em geral. Em geral, não só ao Em Presidente. geral, não é só relativamente ao Presidente, mas eu acho que tem feito um bom mandato, acho que tem mostrado, no fundo tem cumprido aquilo que ele disse que iria fazer aquilo que deve ser o papel do Presidente, que é, no fundo, não ser um foco de oposição permanente ao Governo, mas marcar fronteiras claras e balizas claras daquilo que é o seu entendimento. E acho que Neste caso concreto que falámos agora de Luís Neves, acha que a intervenção que tem sido pequena do Presidente da República devia ser mais vocal ou acha que ele está no registro certo em relação a este caso concreto? Eu acho que provavelmente o Presidente também está à espera, no fundo, de perceber quais é que serão os desenvolvimentos e o que é que esta auditoria dirá e então aí, nessa altura, no fundo, tirar essas conclusões, até porque os Presidentes da República não demitem ministros. Só o Primeiro-Ministro o pode fazer e, portanto, eu acho que tendo o Presidente também começado o seu mandato há tão pouco tempo, no fundo ainda está também um pouco a criar a sua relação com o Governo e é importante que essa relação seja positiva. Acho que se chegarmos a um ponto em que se torna claramente insustentável a continuação de Luís Neves no cargo, acho que o próprio Presidente, não querendo adivinhar o que fará, mas acho que o próprio Presidente terá uma palavra a dizer sobre isso, desde logo ao próprio Primeiro-Ministro, que também, enfim, também terá interesse em que o Ministro em condições que são difíceis de manter, se mantenha no cargo. Na agenda de António José Seguro tem estado muito questões da coesão territorial interior. O Paulo Moacho é de uma dessas regiões, é de Campo Maior. Sente que é um tema certo? Sendo o tema certo, porque é que de facto as coisas não acontecem mais? Porque há décadas que se fala disso. Essa é que é a grande questão. Eu acho que é um tema que toda a gente fala, toda a gente tem preocupações com a coesão territorial, toda a gente tem família no interior, toda a gente vem de lá, mas depois muito pouco acontece. E acho que acho que uma parte disso é que os políticos, quando chegam a Lisboa, encantam-se pela capital e deixam de representar tão bem os sítios de onde vêm. Isso é muito camiliano, não é? É um bocadinho. Mas sobretudo, acho que há uma grande falta de ideias sobre o que fazer relativamente ao interior e como, no fundo, ajudar o interior a tornar-se uma zona dinâmica, a tornar-se uma zona apetecível para as pessoas viverem, para as pessoas se mudarem para lá. E depois há muita falta de vontade de discutir aquelas que são as soluções que são apresentadas. Nós, por exemplo, no LIVRE andamos a falar na regionalização há vários anos, toda a gente fala na regionalização, os partidos PS e PSD falam na regionalização há 50 anos, praticamente, desde que a puseram na Constituição e depois nunca a tiraram do papel, e depois andam aqui neste joguinho em que o PS, quando está no governo, não quer a regionalização, quando vai para a oposição, já quer. E o PSD vai fazendo o mesmo jogo, vice-versa. Toda a gente sabe que nós precisamos da regionalização, sobretudo porque precisamos de tirar competências que estão no Estado Central neste momento e passá-las para a dimensão mais local ou mais regional, e muitas vezes as câmaras municipais do nosso país não têm escala para conseguir fazer esse trabalho. E precisamos ter estratégias de desenvolvimento que sejam definidas para cada região, porque as regiões são todas elas diferentes e, portanto, cada uma delas tem o direito a ter a sua estratégia de desenvolvimento. Umas se calhar querem apostar mais na agricultura, outras se calhar querem apostar mais no turismo, outras querem apostar mais na indústria ou no conhecimento, o que for. E cada uma delas deve ter a oportunidade de definir essa sua estratégia, e a regionalização é a melhor maneira de o fazer, que é fazê-lo de uma forma democrática. A descentralização pode ser também outro caminho. Pode ser, só que a descentralização tem um problema. Quer dizer, se pensarmos na descentralização como o governo de António Costa o fez, por exemplo, ela é profundamente antidemocrática, porque temos pessoas que estão a tomar decisões que ninguém as elegeu, ou melhor, foram eleitas de uma forma indireta através de autarcas, quer dizer, a maior parte delas apenas havia um candidato ou uma candidata, porque foi feito um arranjinho entre o PS e o PSD, e portanto isto não é democrático. Nós temos de ter visões diferentes, temos de ter o partido X que diz que quer apostar no turismo e o partido Y que diz que quer apostar na indústria e, portanto, se calhar cada um defende a sua visão para aquele território, fazemos umas eleições e escolhemos o caminho, e se calhar o caminho depois no fim nem vai ser nem um nem outro, vai ser uma combinação dos dois.
que é assim que funciona a democracia, é assim que nós fazemos a nível nacional. Ninguém aceitaria que o governo não fosse escolhido diretamente, no fundo, através de eleições legislativas pelo Parlamento. E, portanto, não percebo porque é que a nível regional se tem esse receio de passar o poder para as pessoas. Paulo Moacho, para a próxima não lhe vamos dar ajuda nenhuma porque tem a obrigação de saber responder. Meu Deus. E já ajudámos Já demos. em fevereiro. Já demos. É fã da saga Star Wars, não é? Por isso vai ser fã. É fã. Não, De quê? Da saga Star Wars. Sou, É, sim, então sim. pronto. Como se chamava Darth Vader quando era um cavaleiro Jedi, antes de ter O Anakin entrado? Skywalker. Até disse isto assim com... Assim devagarinho, Achei que ia ser uma mais Mas vai dizer. difícil, mas enfim. para saborear. Paulo, a responsabilidade que tem em ti de fazeres uma difícil. Ok. Isto tem a ver com o lado negro da força. Há pouco já disse que os políticos, quando chegam a Lisboa, tendem a esquecer-se de onde vieram. Esse é o lado mais perverso da política. Qual é a sua experiência? Ainda é um jovem político. Eu acho que uma parte é isso. Uma parte é, no fundo, quando estamos de fora, parecer que é tudo muito fácil e depois chegar e, no fundo, percebemos que afinal as coisas são um bocadinho mais complicadas do que aquele jogo de treinador de bancada que está a mandar os bitites e a dizer isto é muito fácil. Eu chegava lá e fazia logo assim tudo de repente. E nós sabemos que não é assim. E depois este jogo do tentar sempre ir atrás daquilo que se acha que as pessoas querem ouvir, não é? Esta coisa que eu falava há pouco da regionalização, que não acontece só relativamente à regionalização, acontece relativamente a muitos temas. É quando nós estamos na oposição, dizemos que vamos fazer e acontecer e resolver tudo e dar tudo a toda a gente, e depois quando chega ao governo diz, mas afinal isto é muito mais difícil do que nós pensávamos e afinal as coisas não são bem iguais. Eu acho que isso é a parte mais perversa da política e que leva a esse desencanto das pessoas com a política e aquela ideia de são todos iguais e dizem todos uma coisa e depois fazem outra, e portanto acho que essa é a parte mais que desilude um pouco mais as pessoas, não haver aquele realismo de discutirmos os temas efetivamente sabendo do que é que se está a falar e apresentando propostas sérias para serem implementadas. Mas Diz. onde é que são os bloqueios? Essa dificuldade de passar da teoria, e uma teoria informada, atenção, não, é o caso de deputados que conhecem bem, a dificuldade de passar à prática encontra bloqueios onde? Onde é que não estão os bloqueios? É mais a questão, porque é tudo muito difícil. Aliás, será mais fácil, se calhar, para os partidos que, quando têm maiorias absolutas, que no fundo conseguem rapidamente fazer Já as coisas. passando por isso, mesmo quando há maiorias no Parlamento, as coisas dificilmente acontecem. Porque há sempre muitos interesses e há sempre visões diferentes e há sempre uns que acham que deve ser de uma maneira, outros que acham que deve ser de outra, e mesmo quando há uma grande unanimidade, e acho que em vários temas eu já vi no Parlamento, até coisas que o LIVRE apresenta e que, no fundo, praticamente da esquerda à direita há deputados que dizem é uma boa proposta, é uma boa ideia, devemos avançar com isto. Depois chegamos ao momento da votação e dizem já, afinal nós não vamos votar a favor, porque afinal veio uma ordem lá de cima e nós não podemos votar a favor de uma proposta do LIVRE, ou não podemos votar a favor desta proposta, ou agora não é conveniente fazer neste momento. Ou seja, há sempre uma gestão dos tempos relativamente às temáticas que atrasam muito as coisas. Há sempre os políticos que querem ser eles a fazer e não querem deixar os outros fazer, e depois o debate eu acho que é sempre muito pobre nesse sentido, ou seja, estamos sempre muito mais a discutir a conveniência política de avançar com determinada matéria do que se efetivamente aquela proposta que está em cima da mesa faz sentido ou não faz sentido, se é boa, se não é boa, quais é que são os prós e os contras e se vamos avançar com ela daquela forma ou não. E, portanto, mesmo as negociações que existem no Parlamento são sempre muito mais em torno destes pormenores do que propriamente da substância das coisas. E, portanto, se calhar o principal problema é esse, discute-se demasiado a forma e discute-se muito pouco a substância, e acho que depois ficamos todos a perder com isso. Muito bem, seguimos? Sim. Então vamos parar Vai com aqui. 20 Mas já está pontos. com 20 pontos. Já superou os 16, já lá superou vamos. os 16 16. e está aqui candidato aos 25. Portanto, Vamos Vamos muito ver agora a bons. última, não, isso agora vai dar muito azar. bonzinhos. Agora vai dar ver, azar. Não vamos vai, ver. não. Então, e a quinta pergunta é esta, Paulo Moacho. Que país vai organizar o Campeonato do Mundo de Futebol 2034? Atenção. Ai, 2000, não faço ideia, isto é mesmo próximo. tema, pronto. Eu disse logo que isto ia dar azar. Olha, que já estava escrita, não foi o Paulo que foi dificultar isto. Futebol não é mesmo comigo. Exato. 2034. O próximo sabemos que é aquela questão, aliás, já vamos falar disso, de Marrocos, Portugal e Espanha, não é? E a seguir? Qatar.
Já Quer foi, ajuda? mas Foi o cartaz. não é Essa longe. Não ajuda. é longe. Quer Não é ajuda, longe. se calhar. Agora já Agora, sim? entreguei, não é? Não. Pode não, estar. não. Ajuda? Sim, Vamos lá, quer as então. ajudas. Vamos às ajudas. Brasil, Japão, Arábia Saudita. Arábia Saudita? Não. Arábia Saudita, exatamente. O LIVRE entregou uma carta ao governo defendendo que Marrocos saia da organização tripartida do campeonato de 2030, que envolve Portugal e Espanha. Já tiveram resposta dessa carta? Não, que eu saiba até o momento, não. Não. Posso não estar atualizado, Não, mas não, acho, claro. que não, acho que não recebemos e acho que não vamos receber. Mas é o governo que tem que tomar essa decisão? É FIFA ou... Acho que é o governo, acho que o governo também está envolvido nesse processo de candidatura, quer dizer, a candidatura formalmente é feita pela Federação Portuguesa de Futebol, mas naturalmente que uma competição destas não se organiza no nosso país sem envolver o Estado português e o governo, não é? E portanto acho que o governo português deve ter uma palavra a dizer nesta matéria e acho que o governo de Marrocos mostrou que, com toda esta questão de Ceuta, mostrou que não é um parceiro fiável, porque está a fazer aquilo que já fez inúmeras vezes, que é instrumentalizar a sua própria população, ficcionando uma crise migratória para pressionar a Espanha em determinadas matérias. Nós já vimos que em 2021 aconteceu exatamente o mesmo e ao longo da história tem acontecido. Sempre que Marrocos entende que lhe é útil, utiliza este tipo de expedientes para pressionar e para criar uma crise. E num cenário em que Marrocos não sai da organização do Mundial, acha que Portugal devia retirar-se unilateralmente dessa organização? Não sei, eu acho que seria prematuro estar a pôr essa questão em cima da mesa. Acho que se deve ponderar, até porque não sei o que é que o nosso país também tanto irá ganhar com a organização desse torneio, porque aquilo que eu percebo neste momento já estamos em acontecerem jogos na América do Sul, vão acontecer jogos em Marrocos, vão acontecer jogos em Madrid, já se tentou que a final fosse ela própria em Marrocos, porque o senhor presidente da FIFA, no fundo, precisava de comprar alguns votos para continuar a manter-se no cargo. Portanto, é claro que estas questões que têm a ver com o próprio funcionamento da FIFA e todas as questões pouco claras e pouco transparentes que existem não são novas. Aliás, quando foi decidido este campeonato, o LIVRE fez nessa altura logo um comunicado a alertar para isto. Marrocos tem também a situação do Saara Ocidental, no fundo um território que está ocupado e que no fundo o Estado marroquino entendeu que é seu e tem também pretensões de expansão territorial para os países à volta. E, portanto, eu acho que numa altura em que nós falamos tanto de direito internacional e da defesa do direito internacional, eu acho que está mesmo na hora de nós deixarmos de ter apenas palavras para isso e começar a ter ações. E ações, Paulo, mas podem passar então por um corte de relações, um corte institucional de relações com Marrocos, entre Portugal e Marrocos? Não, eu não diria necessariamente um corte institucional de relações, mas eu acho que quando um Estado... no fundo, seja ativamente, seja com a sua conivência, tem este tipo de ações, deve ter algum tipo de consequência, no palco internacional. Acho que já chega de nós vermos sucessivamente o direito internacional a ser violado e os restantes países simplesmente encolherem os ombros e não fazerem nada. E aquilo que nós vimos acontecer nestes enclaves espanhóis no norte da África foi, no fundo, com a conivência do Estado marroquino, deixar que dezenas de milhares de pessoas entrassem naqueles territórios e muitas delas morressem, incluindo crianças, jovens, mulheres, homens, todo tipo de pessoas. E, portanto, acho que está na hora de nós, quando olhamos não só para esta situação de Marrocos, quando olhamos para a questão da Palestina e de Israel, quando olhamos para todas as questões de violações de direitos humanos e de direito internacional no palco mundial, começarmos a ter posições firmes relativamente a isso. E se isso implicar sanções relativamente a alguns Estados, deve implicar pressão internacional, deve implicar aquilo que nós fizemos quando Timor estava em causa. Não é? Que, no fundo, houve uma pressão internacional tão grande sobre a Indonésia que a Indonésia não teve outra solução a não ser recuar. E é isso que os Estados devem fazer, desde logo, na União Europeia, em vez de acontecer aquilo que nós vimos acontecer, que é termos automaticamente, porque isso dá ganhos políticos internos, o governo italiano
que é da extrema-direita, a atacar o governo espanhol porque é um governo de esquerda e, no fundo, a levantar bloqueios e, no fundo, a suspender Schengen entre eles. E, portanto, não faz absolutamente sentido nenhum que a União Europeia se comporte desta forma. Devia se comportar como um bloco coeso na defesa do direito internacional, que é, acho que, aquilo que interessa a toda a gente. Agora, se continuamos a ser coniventes com essa violação, então acho que estamos mesmo a caminhar por um caminho bastante complicado e difícil, e o direito internacional rapidamente vai valer ainda menos do que já vale neste momento. Não foi nada complicado chegar aos 22 pontos. 22. Não, foi muito bom. Tem que ficar ainda a terceira vez para conseguir chegar aos 25. Não há duas sem três, já sabe, Paulo Mas. Muito obrigada Muito por ter vindo obrigado. à Comissão de Obrigado. Inquérito. Obrigada. Obrigado.